Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o Dr. Francinaldo Gomes, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica Neuromodulação. Hoje, quarta-feira, dia 24 de julho, são um pouco mais de 20 horas e nós estamos aí iniciando a nossa live hoje, live comemorativa do Dia Mundial do Cérebro, né? Esse órgão tão importante para a gente, considerado a obra-prima da natureza. O pessoal que está chegando aqui já, tem a Joelma tá aqui. Joelma, você me disse se está ouvindo bem, se está tudo ok com o áudio, tá bom? Pessoal aí, guardar o pessoal ir chegando, enquanto eu já vou conversando aqui com vocês. E por conta dessa live de comemoração, né, do nosso órgão aí tão importante para as nossas funções, para a nossa personalidade, para a nossa vida, né? Para tudo aquilo que a gente faz, ou que a gente pensa, ou que a gente não faz, eu resolvi fazer essa live hoje e falar para vocês sobre 7 curiosidades sobre o seu cérebro, tá? Pessoal que está chegando aí, me diga se está ouvindo bem. Pegue esse aviãozinho aqui, compartilhe com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês para trazer cada vez mais pessoas aqui para a live, porque é um conteúdo tão importante, né? A gente fala muito de doença, problemas relacionados ao cérebro. Vamos falar aí algumas curiosidades hoje para vocês, para que vocês possam se divertir um pouco também, né? Além de aprender, se divertir um pouco, porque eu aposto que vocês nunca tinham talvez pensado no cérebro da forma que eu vou falar hoje para vocês, tá bom? E, claro, quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, quem quiser colocar aqui, pode ficar à vontade, que a gente vai tirar dúvidas, vai trazer informações novas aí para vocês, tá? A gente sabe aí no mês de julho, muitas pessoas estão de férias, estão relaxando, estão curtindo aí, né, se divertindo, e está corretíssimo fazer isso, né? Curtir, aproveitar, relaxar, também faz parte do cuidado com a saúde, tá bom? Então, dizer para vocês que a live vai ficar gravada aqui no perfil, tá? Quem quiser depois pode assistir, tá bom? Mas é muito importante vocês entenderem aí o cérebro de uma outra perspectiva, tá? Que eu achei bem interessante trazer aí para vocês, tá bom? Então, a gente vai falar. Quem tiver dúvidas aqui, pode colocar aqui que eu vou respondendo, tá bom? Então tem a Fabiola tá aqui, a Ariane Magno tá aqui, Milt Sandra tá aqui, Joyce Silva, Iasta Avares tá aqui e Iasta Avares tá aqui também. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, pessoal, vamos trazer mais pessoas para cá, vamos colocar as dúvidas aqui, tá? Pra gente poder tá batendo um papo bem legal aí, bem descontraído sobre o cérebro, né? Em comemoração ao Dia Mundial do Cérebro, dia de conscientização sobre esse órgão tão importante, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, eu queria agradecer aí todos vocês pelo crescimento das nossas mídias sociais. Então aqui o nosso Instagram já está com mais de 2.200 pessoas aqui seguindo. O YouTube já tem mais de 12.500 pessoas inscritas, tá? A gente já está chegando perto de 500 vídeos lá no YouTube, então bastante vídeo, bastante conteúdo, bastante material para vocês poderem tirar dúvidas, para vocês poderem se informar a respeito de tudo relacionado à parte da né? Neurologia, neurocirurgia. Também lá a gente tem alguns materiais de da parte da neuropediatria e outras áreas também que a gente acaba comentando, tá? E aí é bem legal aí esse conteúdo, vocês assistirem lá, comentarem, tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Então quero agradecer vocês porque esse crescimento ele é fruto de um trabalho, mas sem o apoio de vocês a gente não teria nenhum tipo de repercussão, assim, todo esse conteúdo que a gente faz, tá bom? Isso é uma coisa extremamente importante. Também, pessoal, é sempre um alerta que eu gosto de fazer aqui no Instagram. Ninguém da FG Clínica, aqui no perfil, ninguém vai pedir dinheiro de vocês, ninguém vai
mandar mensagem pedindo depósito, Pix e qualquer outra coisa, tá, pessoal? Se um dia isso acontecer, não façam, porque isso deve ser fraude. Vocês sabem que às vezes as pessoas podem hackear o perfil, então isso pode acabar levando a alguém hackear o perfil e acabar fazendo isso. Aqui a gente não faz isso, tá bom, pessoal? Então, fica o aviso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no direct. Vocês têm aí os contatos da clínica, tá? Eu vou até colocar aqui que a gente mudou o telefone, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, o pessoal que está chegando aí, os novos contatos da clínica, tanto para quem quiser agendar, quanto para quem quiser tirar dúvidas, né? Olha, nós estamos agora com 2 números, 91, que é daqui de Belém, 2992 1616. Então esse é o primeiro número. E o outro é 011, que é de São Paulo, 11 5196 1928, tá, pessoal? Então, quem quiser, são os contatos, vou deixar bem aqui para vocês, contatos da FG Clínica, tá bom? FG Clínica, prontinho, já coloquei aqui para vocês, ó, os 2 números aqui, que são os nossos contatos, tá? Então tem a Adeline tá aqui, Luzardinha tá aqui, Gael também, muito legal, pessoal. Então, vamos lá. Quais são as curiosidades que vocês têm sobre o cérebro? Ah, pessoal, desculpa, mais um aviso, perdão, esqueci, tinha anotado aqui, não falei. O que acontece, pessoal? Às vezes, tem algumas pessoas que entram em contato comigo aqui pelo Instagram pedindo informações ou orientações sobre a parte técnica de tratamento. Então, doutor, eu posso tomar o remédio A ou o remédio B? Eu estou sentindo tal coisa, o que pode ser? Pessoal, essa ferramenta de internet, ela não é uma ferramenta que a gente possa estar usando para fazer esse tipo de orientação para vocês. Seria até antiético da minha parte ou de qualquer pessoa da clínica prestar essa informação para vocês sem uma consulta, pessoal. Tem determinadas condições que a gente só pode responder para vocês mediante uma consulta médica, mediante um exame diagnóstico, até para não colocar em risco a vida de vocês. Então, às vezes, a pessoa quer saber se ela pode tomar o remédio A ou o remédio B. Não tem como, muitas vezes, a gente responder, porque a gente não conhece a pessoa, ou mesmo que conheça, né, mas você não está ali com a pessoa. Às vezes, acaba que a gente acaba orientando, né, pode correr o risco de orientar errado e acabar prejudicando vocês, tá bom? A gente não quer isso. Então, quero colocar isso para vocês, que a gente não dá esse tipo de orientação aqui no Instagram. Então, se já for um paciente da clínica, o que é que a gente faz? A gente pode agendar uma conversa, faz uma teleconsulta comigo, com o Dr. Paulo, que está lá com a gente. Oi, dona Rosane, seja bem-vinda, boa noite. E aí sim a gente orienta, tá? Se não for um paciente, aí não tem como a gente estar dando esse tipo de orientação. Seria até digamos assim, antiético, né, da nossa parte, seria até leviano. Por isso a gente não faz isso, tá, pessoal? Então, agende a consulta, quem quiser. Quem não quiser, mande a mensagem, a gente vai agendar para tirar as dúvidas de vocês. Se for uma dúvida operacional, doutor, como é que faz para marcar uma consulta aí na clínica? Doutor, como é que faz para chegar aí na clínica? São informações que a gente pode passar sem problema nenhum. Mas quando se trata de informação técnica, aí não tem como, tá? Porque aí corre o risco de dar uma orientação errada e aí vocês acabarem se prejudicando, ok? Então, pessoal, vamos agora às curiosidades. Olha só, eu separei aqui 7 curiosidades para passar para vocês. Quem tiver mais alguma curiosidade, pode colocar aqui, que eu irei responder com o maior prazer, tá? Primeira delas, vocês sabem quanto pesa o cérebro humano, né, de um adulto? Coloque aqui no chat para mim. Quero que vocês coloquem aqui mais ou menos qual é o peso do nosso cérebro aqui, ó, desse que está aqui dentro aqui
da cabeça. Vocês têm ideia de quanto que ele pesa? Qual é o peso? Coloque aí para mim, vou dar uns segundinhos aí para vocês estarem colocando aí. Alguém tem ideia? 3 quilos, 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos? Qual que é a ideia de vocês aí sobre o peso do cérebro? Tá? Coloque aí, gente. Vamos lá, vamos escrever aí mais ou menos para a gente poder discutir. Esse é um dado muito importante, pouca gente sabe, viu? Pouca gente já parou para pensar aí de quanto pesa o cérebro, né? Esse órgão tão importante nosso. Bom, como imagina 1 quilo mais ou menos, Dona Rosane colocou. Ok, Dona Rosane, excelente. O cérebro de um adulto, né? Um adulto pesa em torno de 1,5 kg. Olha, a Thaís colocou 3 quilos, a Dona Rosane colocou 1 quilo. Na verdade, é em torno de 1,5 kg, 1.500 gramas, tá, pessoal? Se você pensar bem, 1.500 gramas né? Não é muita coisa, né? Não é muito pesado, não é uma estrutura muito pesada, assim, né? Quase, Dona Rosane. A senhora chegou mais perto do que a Thaís, viu? A Thaís dobrou o peso do cérebro, tá? Então, ó, o nosso cérebro, o cérebro de um adulto pesa em torno de 1,5 kg, 1.500 gramas. Agora, o que é mais interessante disso? Se a gente dividir esse valor pelo peso da pessoa, então um adulto de 70 quilos, mais ou menos, 70 a 75 quilos, tem um cérebro de 1,5 kg. Então, 1,5 kg dividido por 70, 75, dá mais ou menos 2%. Então, vejam, o nosso cérebro representa cerca de 2% do nosso corpo, em termos de peso, tá? Se você pensar, é pouquinho, né? 2% é uma coisa pequena, né, em termos proporcionais. Porém, ele consome cerca de 15%, olha só, 1/6, 15% de todo o sangue que é bombeado pelo coração. Então veja, o nosso coração fica ali batendo o tempo todo, né? E 1/6 de todo esse sangue que flui no nosso corpo é para o cérebro. Sabiam disso? Alguém já tinha falado isso para vocês? Vocês já tinham tido essa curiosidade? Então vejam, um órgão que representa 2% do nosso corpo consome 1/6 de todo o sangue que circula no organismo. Oi, mana, boa noite. Minha irmã Francinete está aqui também. A Sandra acabou de entrar, boa noite. Então você já tinha imaginado. E isso mostra pra gente o quanto que esse órgão trabalha. O quanto que ele é ativo, né? O tanto que ele está trabalhando. Porque ele só é 2%, mas ele consome 15% de todo o débito cardíaco, né? Que a gente fala. De todo o sangue que é produzido aí no nosso corpo, viu, pessoal? Então, pensem num órgão ativo. E vejam que ele é ativo o tempo todo, né? Por exemplo, você diz, doutor Francinaldo, mas o músculo da gente, se eu estiver correndo, se eu estiver na academia, se eu estiver carregando peso, o meu músculo vai consumir muito sangue, não vai? Vai. Mas é naquele momento. Depois que você saiu da academia, descansou e parou de ver, ela fica bem, o músculo volta a consumir pouquíssimo sangue. O cérebro não, isso é o tempo todo, ó. O tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Depois a gente já vai ver a outra curiosidade aí de quando a gente está dormindo, né? Então vejam que é o órgão extremamente ativo. Não é à toa que ele é a obra-prima da natureza, né? Eu sempre gosto de falar isso. São poucos profissionais que lidam com o sistema nervoso, né, com o cérebro, neurologista, neurocirurgião, neuropediatra. E o neurocirurgião talvez seja o que mais é privilegiado do ponto de vista de atuação. Por quê? Porque o neurocirurgião ele vê o cérebro vivo, né? Vocês já imaginaram como é que é ver um cérebro vivo? Qual que é mais ou menos a consistência do cérebro, tá? Uma vez me perguntaram isso numa palestra. Francinaldo, qual que é? Com que se parece o cérebro de uma pessoa? O cérebro vivo, né? Vocês têm ideia do comparativo, qual que é? Se parece com o quê?
vamos pensar, com uma gelatina, com iogurte, né? Vamos pensar assim, com hidratante corporal, não sei. Com o que vocês acham que se parece assim o cérebro vivo de uma pessoa? A Samaira Carvalho, Samaira colocou, doutor maravilhoso do meu pequeno Leandro. Mês que vem estamos com o senhor para ajuste do VNS dele. Com certeza, Samaira. Pode contar comigo aí, vamos ajustar aí o VNS do Leandro, tá bom? Obrigado pelo seu comentário. Então, pessoal, vocês têm ideia? A Thaís perguntou aqui, no cérebro não sentimos dor? Ouvi uma pessoa falar uma vez que é possível realizar cirurgias no cérebro com a pessoa acordada. Ô Thaís, hoje a gente estava lá na clínica, né, que eu fui fazer os ajustes do estimulador de 2 pacientes que a gente operou há 2 semanas. Essas 2 pessoas foram operadas acordadas, viu, Thaís? Tá? Acordadas. E significa que você não sente dor quando... O nosso cérebro não sente dor. Isso é uma outra curiosidade interessante, né? Como é que o órgão que faz a gente sentir tudo, quando você mexe nele, a pessoa não sente dor, né? É interessante, aí mais um milagre aí da natureza, tá? Então, de fato, Thaís, o cérebro não sente dor, isso é verdade. E a gente faz cirurgias com as pessoas acordadas, inclusive com a pessoa falando, comunicando com você. A gente já fez cirurgia com a pessoa tocando violão, cantando, fazendo cálculo, tá? É isso mesmo, o cérebro não dói, tá? E a consistência, respondendo a pergunta para vocês, é de creme dental. Pegue uma pasta de dente, um creme dental. Essa aqui é a consistência do tecido cerebral humano. Sabiam disso? É igual um creme dental, tá? Creme dental, assim, desses brancos, né? Que você tira do tubo assim e coloca. É exatamente essa consistência, tá? Ele é branquiçado, ele tem a cor branca, um branco meio amarelado. É por causa da mielina, que é a bainha de gordura que tem em volta dos nervos. Então ela dá essa coloração meio um branco, meio tendendo para o amarelo, tá? Mas olha, o pessoal gostou aí dessa comparação. O cérebro parece pasta de dente, sabe, pessoal? A consistência de pasta de dente, tá? Bom, uma outra curiosidade, pessoal, muito interessante para vocês e para vocês cuidarem bem do cérebro de vocês, tá? Vocês sabem do que o nosso cérebro se alimenta? Vocês vão dizer assim, de sangue, né, doutor Francinaldo? Verdade, de sangue. Você não acabou de dizer que o sangue, 1/6 do sangue que é bombeado pelo coração vai para o cérebro? Então, porque o cérebro se alimenta de sangue, não é verdade? Mas do que exatamente dentro do sangue? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o nosso músculo aqui, ó, músculo, ele consome proteína, ele consome gordura. Por isso que, fulano quer emagrecer, vai para academia, vai correr, vai fazer exercício. Porque essa gordura o músculo consome para produzir energia. Mas e o cérebro? O que o cérebro consome para produzir energia para ele ficar nesse trabalho o tempo todo, tá? Pessoal, o cérebro só consome um tipo de substância. Chama glicose. Glicose, ou açúcar do sangue, né? Quem tem diabetes ouve falar muito disso, né? Ou quem tem alguém na família que tenha diabetes ouve falar muito disso. Glicose, açúcar no sangue e tal. Pessoal, o nosso cérebro só sabe consumir glicose. Ele não sabe consumir gordura, ele não sabe consumir proteína, ele só sabe consumir glicose. Por isso que nós temos que ter uma dieta, né, uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, principalmente dependendo do tipo de atividade que cada um desempenha. Por quê? Porque o nosso cérebro só sabe consumir glicose. A natureza só ensinou ele a fazer isso. Olha que interessante. Mas eu vou comer gordura porque o meu cérebro tem gordura. Tem gordura no cérebro, como eu falei. Verdade, tem a mielina, né? Aquela substância que faz ele se funcionar.
Mas a mielina não é para ser consumida, a gordura não é para ser consumida, a gordura é para ser, como é que eu diria para vocês? A gordura é para ser arquitetada dentro do cérebro, ela funciona como um arcabouço, ela funciona para dar forma para ele, não para consumo, tá? Bom, então sabendo disso, vocês agora entendem por que não dá para ficar em jejum muito tempo, né? Se a pessoa fica em jejum muito tempo, pessoas que gostam de fazer dieta low carb, por exemplo, quer dizer, com baixo carboidrato, podem ter questões assim relacionadas à fadiga, ficar, digamos assim, irritadas, né? Se sentir muitas vezes se sentir talvez com desempenho ruim. Por quê? Porque muitas vezes essa dieta restritiva em gordura, em carboidrato, né, que é de onde vem a glicose, vem do carboidrato, ela pode diminuir a quantidade de glicose que chega no cérebro e aí o cérebro não funcionar adequadamente. Vitamina B. A vitamina B, Thaís, ela ajuda, ela é um complemento para o cérebro poder, como a gente fala, aproveitar a glicose, tá? Então o cérebro pega a glicose e transforma em energia para ele poder funcionar. E para fazer isso ele precisa da vitamina B, tá? E por isso que, mas não é que o cérebro consome a vitamina B, ele não consome a vitamina B, ele utiliza essa vitamina B como uma ferramenta para ele poder consumir glicose. Dona Rosane Balado, então é melhor comer o quê? Dona Rosane, a natureza nos fez para a gente consumir de tudo. Então, é aquela nossa velha palavra, né? Você tem que ter uma dieta balanceada. Então, na sua dieta tem que ter proteína, porque os músculos precisam, né? Outros órgãos do corpo precisam. Precisa ter gordura, porque tem órgãos que precisam. E precisa ter o carboidrato. Mas não pode ser exagerado qualquer um desses componentes. Aí é que está a questão, né? Você não pode comer só carboidrato. Você não pode comer só gordura, nem só proteína. Ou exagerar muito em quantidade de cada um desses componentes. Claro, pessoal, existem situações específicas, de doenças principalmente, nas quais a pessoa tem que consumir mais, em que a pessoa tem que consumir mais determinado tipo de nutriente, né? Seja carboidrato, seja proteína, seja gordura e etc. Mas são situações específicas, situações pontuais, não pode ser a sua regra, né? Você não pode simplesmente do dia para a noite dizer assim, eu vou parar de comer carboidrato. Você vai sobreviver muito tempo, mas o seu cérebro vai reclamar se você fizer isso. Ele vai reclamar porque ele precisa dessa glicose para poder funcionar adequadamente, tá bom, pessoal? Gostaram aí dessa curiosidade? Alguém já tinha falado isso para vocês? Que o cérebro só sabe comer, vamos usar assim a palavra, glicose ou carboidrato, ele só sabe comer isso. A natureza não fez o nosso cérebro para se alimentar apenas de glicose, apenas de açúcar, tá? Vamos para a nossa terceira curiosidade, pessoal. Eu já falei duas. Terceira. Vocês acham que quando a gente dorme, o nosso cérebro para de funcionar? Porque a gente está dormindo? Tem órgãos que ficam em repouso quando a gente está dormindo. Mas o nosso cérebro, ele fica? O que vocês acham aí? Teve pessoas que já me perguntaram, doutor, mas quando eu estou dormindo o meu cérebro não funciona? Será mesmo que ele não funciona quando você está dormindo? O que vocês acham, hein? Coloquem aí para mim aqui no chat enquanto eu pego um copinho com água, tá? Rapidinho aqui para dar uma melhorada aqui na garganta. A doutora Rosane acha que sim, que o cérebro para de funcionar, é isso? Que ele também repousa quando a gente repousa? É isso, dona Rosane? Ou não? Veja, pessoal, muito pelo contrário, o nosso cérebro trabalha muito mais durante a noite, quando a gente está dormindo, sabiam disso? Vários estudos mostram que determinadas regiões do cérebro
elas ficam hiperfuncionantes, né? Hiper significa funcionando muito mais quando a gente está dormindo, pessoal. Então, quem pensa que o nosso cérebro repousa quando a gente dorme, na verdade, ele não repousa não, muito pelo contrário, ele trabalha e trabalha muito, muito mesmo, viu? Por quê? Porque é durante o sono que o cérebro faz como se fosse um backup, né? Ele faz como se fosse uma análise de tudo o que aconteceu durante o dia na sua vida. Olha, imagina a quantidade de coisas que você faz durante o dia. Você acorda, você escova o dente, você toma café, você se veste, você toma banho, você olha os seus instrumentos, né? Você olha seu celular, assiste televisão, dirige o carro, almoça, conversa com um monte de gente, manda mensagem, troca de roupa, volta, toma decisões, escreve, lê. Imagine a infinidade de coisas que você faz em um dia. Quando você dorme, o seu cérebro ele desliga determinadas regiões e liga outras, para que tudo aquilo que você fez durante o dia passe a ser, digamos assim, analisado e é visto o que deve ser mantido e o que deve ser descartado. Tá? Ou seja, essa parte toda ela é muito importante do sono para a nossa memória, pessoal, memória. Porque é durante a noite, durante o processo do sono, que o cérebro analisa o que é importante que tem que ser guardado e o que não é importante que precisa ser descartado. Por isso que a gente não grava tudo. Parem e pense agora, assim, olha, são 8 horas e 28 minutos. Vocês têm ideia da quantidade de coisas que vocês fizeram durante o dia? Andaram, se vestiram, correram, comeram, pensaram em um bocado de coisa, ligaram, mandaram mensagem, dirigiram, escovaram os dentes, tomaram café, se alimentaram. Pensem na quantidade de coisas que vocês fizeram. Não tem como o cérebro guardar tudo isso. Então ele precisa liberar espaço no HD, né? Como a gente fala, que nem um computador. Ele precisa gerar espaço para aquilo que é importante e descartar aquilo que não é importante. E é durante a noite, principalmente, que ele faz isso. E tem uma coisa que o cérebro faz durante a noite que é muito importante para as crianças. Alguém sabe me dizer o que é? Essa curiosidade para as crianças, principalmente as crianças que estão crescendo, né? Crescendo. Ok? Então vamos lá. A Joelma C. Silva colocou: funciona assim, senão o paciente com epilepsia não convulsionava durante a noite. Excelente, é isso mesmo. Isso mesmo, dona Joelma, fez certinho, é exatamente, né? Inclusive existe uma epilepsia que só dá em pessoas que estão dormindo, tá? Os sonhos, né, são muito importantes nisso aí, tá? Então me digam aí, deixa eu só colocar aqui, que eu tinha feito uma pergunta aqui para vocês sobre essa questão do funcionamento aqui, né? Então, é durante a noite que ele faz esse backup, né? E o que é que ele faz muito, né? Que é muito importante para as crianças que estão em crescimento, é durante a noite que é produzido o hormônio do crescimento, né? Aquele hormônio que é liberado durante a noite, que faz a criança crescer, né? Ela cresce mais durante a noite, até chegar aí na adolescência e depois na idade adulta, ok? Certo? Olha, terceira curiosidade, hein, gente? Vamos para a quarta agora. Pessoal, o que vocês acham? Um órgão tão importante como esse, que é o cérebro, a natureza tinha que proteger muito bem, né? Correto? Tinha que criar uma série de camadas de proteção, porque toda essa maravilha não pode ficar exposta, né? Então, vocês têm ideia de quantas proteções existem para esse órgão? Para a nossa maravilha da natureza. Então, imagine um cristal extremamente frágil, belíssimo, mas frágil. Qualquer coisa que tocar nele ali pode quebrar. Então, você tem que criar várias proteções para aquilo,
porque senão qualquer coisa que chegar perto ali pode provocar um dano, correto? Então pensem aqui, quais são as camadas de proteção que a natureza criou para proteger toda essa maravilha, aí permitir que ela possa funcionar tranquilamente, sem digamos assim, estar se preocupando, né, com questões externas, vamos falar. Então vamos lá, ó. Primeiro aqui, ó, a pele protege, já está protegendo aqui o cérebro. Depois da pele vem a gordura, embaixo da pele nossa tem a gordura. Depois da gordura vem o osso. Então veja, ó, tem um osso aqui, ó, protegendo, né? A coisa para chegar lá no cérebro tem que perfurar o osso, né? Tem que passar pelo osso. Depois do osso tem uma camada de membranas, que a gente chama de meninges. Por isso que vocês já ouviram falar da meningite, que é quando essa membrana sofre uma inflamação, né? Geralmente decorrente de algum agente infeccioso, tá? E entre essas membranas circula um líquido que funciona como se fosse um colchão d'água para o cérebro, que a gente chama de líquido cefalorraquidiano ou líquor, que é aquele que tira da espinha para saber se a pessoa tem alguma infecção ou inflamação. Então vamos lá, ó. Pele, gordura, osso, meninges, líquor. 5 camadas, pelo menos. A Joelma colocou 3 aqui, mas são 5, viu, Joelma? 5, olha. Então imaginem como que a natureza se preocupou, como o Papai do Céu aí se preocupou em proteger essa maravilha toda que ele criou, né? Porque você criou uma maravilha e deixa ela exposta, né? Você deixa ela exposta e vem a qualquer coisa e destrói ela tudo. Então vejam, 5 camadas, 5. Pele, gordura, osso, membranas, líquor, tá? Então esse líquor ele tem um papel extremamente importante, tá, pessoal? Porque se não fosse por ele, toda vez que a gente andasse um pouquinho, né, mudasse o passo, o cérebro iria chacoalhar aqui dentro da nossa cabeça, ia ficar impossível de funcionar adequadamente. O líquor ele funciona como um colchão d'água, ele fica em volta de todo o cérebro e ele absorve todo esse impacto, não deixa que o cérebro sofra, né, com isso, tá? Ok, pessoal? Entenderam aí as camadas de proteção? Então pensem que para alguma coisa chegar no cérebro, ela tem que realmente passar por todas essas camadas. Por exemplo, uma pessoa que levou um tiro na cabeça, né? Um tiro na cabeça que entrou no cérebro. A bala teve que ultrapassar a pele, a gordura, o osso, a membrana e o líquido para poder chegar no cérebro, viu? Então, realmente, a mesma coisa, a pessoa que caiu de uma altura e bateu a cabeça, ou a pessoa que sofreu um acidente de trânsito, né? Eles tiveram, tem que ser algo muito, 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 muito forte para poder ultrapassar tudo isso e lesar o cérebro, tá? E tem mais uma curiosidadezinha. O Papai do Céu fez a cabeça das crianças, o osso da criança é maleável, porque a natureza já sabia que a criança ia cair muito, né? A criança quando está aprendendo a andar, ela cai muito, bate muito a cabeça. E aí a natureza fez o osso dela meio maleável, justamente para não ficar tendo esse impacto e danificar o cérebro da criança. Então, até nisso aí a natureza pensou, sem dúvida nenhuma. Então, dona Rosane, a cirurgia como faz é que para poder ultrapassar essas camadas a gente tem instrumentos, né? Como o bisturi que corta a pele, o craniótomo que corta o osso. Então nós temos instrumentos para fazer essa trajetória até chegar no cérebro. Claro que isso é feito de uma forma sistemática, de uma forma segura, para não haver dano ao cérebro. É diferente de uma bala, por exemplo, que entra em qualquer lugar, explode e tal. Tá? Durante a cirurgia é tudo muito planejado para que se atinja o objetivo com o menor risco possível aí para o paciente. Ok? Então, nossa quarta curiosidade. E a nossa quinta curiosidade, pessoal. Quinta curiosidade. A plasticidade. O que é a plasticidade, pessoal? Veja. É a capacidade que um determinado órgão tem de reparar um dano, digamos assim.
de se adaptar a uma nova situação. Então, por exemplo, todos vocês já viram aqui uma pessoa que quebra um braço, né? Ela quebra um braço, depois de um tempo, tomadas as medidas necessárias, esse osso ele cola de novo e o braço volta a funcionar normalmente, não é verdade? Tá? Então, isso a gente chama de plasticidade, tá? É a capacidade de fazer isso. Vocês já repararam que crianças fazem isso muito mais rápido do que adultos, que fazem isso muito mais rápido do que idosos? Já repararam isso? Todo mundo sabe, se uma criança de 5, 6 anos quebra um braço, em um mês, no máximo 2, ela já está com o braço normal. Agora, se um idoso de 60, 70, 80 anos quebra um braço, demora muito tempo para poder fazer essa consolidação que a gente chama. Então vejam que a plasticidade ela é muito mais comum nas crianças, ela é muito mais evidente, né, nas crianças do que nos adultos e nas pessoas idosas. E no cérebro, com o cérebro não é diferente, né? Você vê muitas vezes uma criança que sofreu uma lesão no cérebro, ela até fica com um pouco de dificuldade durante algum tempo, mas depois ela recupera e volta, digamos assim, a fazer as atividades dela de uma forma tranquila. Muitas vezes a dificuldade fica imperceptível, mas se um idoso, por exemplo, sofreu um derrame cerebral, né, um AVC, o que acontece? Muitas vezes ele às vezes fica com o lado do corpo paralisado, às vezes ele fica sem falar, às vezes ele fica sem mexer uma perna, às vezes ele fica sem ver. Por quê? Porque a capacidade dele de recuperar isso é muito pequena comparada de uma criança ou de um adolescente, por exemplo, tá? Gael pergunta, Gael Cairuco, qual exame que fazer para saber se o cérebro está tudo bem? Bom, Gael, existem vários exames, não existe um só, tá? Existem vários. Mas o principal indicativo de que o seu cérebro está bem é o seu dia a dia, né? Você falar normalmente, você ver normalmente, você sentir normalmente, você sonhar, dormir, ter uma personalidade ok, normal. Então isso já indica que está bem. Porém, tem exames, como você falou, que ajudam nisso. Quais são os exames hoje que a gente tem? Existem, como eu falei, existem vários, eu vou falar aqui alguns que são os mais importantes para vocês. A ressonância magnética de crânio é muito importante porque ela consegue ver a forma do cérebro. Então a gente consegue ver as estruturas, a anatomia do cérebro através da ressonância magnética, tá? Qual é o outro exame? O eletroencefalograma. Ele ajuda bastante a ver a parte funcional do cérebro, né? A atividade elétrica cerebral, como é que estão as ondas cerebrais. A polissonografia também é um exame muito importante, porque ele ajuda a ver a qualidade e a quantidade do sono de uma pessoa. Se aquela pessoa está dormindo bem, se ela fica acordando durante a noite, se ela tem despertares precoces, como é que fica a oxigenação do sangue da pessoa. Vocês sabem que muitas pessoas têm a chamada apneia do sono, e quando elas dormem, o oxigênio no sangue cai e elas são obrigadas a acordar várias vezes durante a noite, tendo um sono de má qualidade, enfim, tá? São essas situações. E aí existem outros já mais específicos, como a angiografia cerebral, que é utilizada para ver os vasos sanguíneos cerebrais, né? E com isso ver doenças como aneurismas, malformações arteriovenosas, tá? E outras que podem causar danos aos vasos, né? A placa de gordura nas artérias, que pode levar a pessoa a ter o AVC, enfim, tá? Então esses são os principais exames, tá, Gael? Para detectar o funcionamento cerebral. Aí existe uma gama de outros que são muito mais específicos e solicitados em situações muito, muito, muito especiais, tá? Bom, Joelma pergunta aqui, quando tem danos no cerebelo, tem possibilidade de recuperação? Tem sim, Joelma, sem dúvida, tá?
e ele segue o mesmo princípio do dano no cérebro, né? Crianças, adolescentes têm mais dificuldades, né? Crianças têm mais facilidades para recuperar lesões, diferente de pessoas mais idosas, tá? Então segue a mesma questão da plasticidade, tá? Aí a Mari colocou aqui: tenho problemas para dormir, acredito que a causa seja o celular. De fato, pessoal, muitas pessoas hoje têm problemas para dormir por conta de telas, né? Eu estou falando aqui, a Mari colocou aqui o celular, mas pode ser a televisão, pode ser o tablet, telas. Por quê, pessoal? Por duas razões principais. Primeiro, que a tela emite luz, e essa luz, ela diz para o nosso cérebro que ainda é dia. Então, se é dia, em tese, não é para dormir, né? O horário de dormir é à noite. Então, essa tela, esse brilho, essa luz, fica mandando a informação para o cérebro de que é dia, é dia, é dia. Então, se é dia, não é para dormir. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a liberação de dopamina. A dopamina, pessoal, é o hormônio do prazer que a gente fala, tá? E aquelas coisas de ficar passando o dedinho na tela, ficar vendo vídeo engraçado, aquelas coisas que são distrações, né? Elas fazem o cérebro liberar muita dopamina. Então você fica o tempo todo naquela busca por aquele prazer imediato, né? Que a gente fala, aquele prazer imediato, que aquilo não é duradouro. Logo, logo você tem que arrastar o dedo para ver outro vídeo, ou outra post, ou outra coisa para liberar mais dopamina. Então você fica meio que num vício, né? Fica parecendo um vício, alguma coisa desse tipo assim. E realmente você tem que cuidar, porque com o tempo essa privação de sono pode trazer consequências como perda de memória, esquecimento, alucinação, delírio, depressão, várias outras condições, irritabilidade, alteração de personalidade, tudo isso pode acontecer ao longo do tempo se isso não for interrompido. Porque o nosso cérebro, ele não foi feito para ficar acordado o tempo todo, né? Nós já vimos isso, que o sono é extremamente importante para a nossa função cerebral normal, tá bom? Então, vamos para a nossa sexta e penúltima curiosidade, né, pessoal? Vocês já repararam que crianças pequenas dormem muito, uma média de 16 a 18 horas por dia dormindo. E o adolescente já dorme um pouco menos, o adulto dorme menos e o idoso dorme pouco. Em geral, precisa aí de 4 a 6 horas no máximo de sono. Por que isso acontece? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que o bebezinho recém-nascido dorme, mama e dorme, mama e dorme, mama e dorme, praticamente isso, né? E conforme a idade vai passando, a gente vai precisando de menos horas de sono durante a noite para poder né, restabelecer as energias, né? Já pararam para pensar nisso? Alguém aqui já pensou nisso? Por que isso acontece? Tá? Coloquem aqui qual a opinião de vocês, por que isso acontece? Tá? Vamos lá, coloquem aí no chat aí para eu ver como é que está aí o nível de conhecimento de vocês dessas curiosidades aí. Bom, a ciência, né, a medicina, vamos falar assim, a ciência, ela não tem ainda uma explicação, sim, certeza, né? Certeza a gente não tem ainda, mas o que a gente consegue dizer que é o seguinte: vejam, a principal função do sono, como eu falei lá atrás, a questão do cérebro funcionar enquanto a gente dorme, a principal função dele é a nossa memória. Ou seja, o que é que o nosso cérebro faz durante a noite? Ele analisa todas as informações que a gente fez durante o dia, e aí ele decide, né, com base, claro, numa série de questões, ele decide o que vai ser descartado e o que vai ser armazenado na forma de memória de longo prazo, que a gente chama, tá?
Então isso é o que a gente sabe. Tem várias outras coisas, mas esse é o ponto principal para vocês. Então pensem o seguinte, um bebê que acabou de vir ao mundo, ele não sabe nada, ele não teve contato ainda com praticamente nada. Então tudo para aquele bebê é novidade. Tudo para aquela criança é novidade. E ele precisa armazenar muita coisa. Ele precisa aprender a falar, ele precisa aprender a andar, ele precisa aprender a pedir, ele precisa identificar os sabores, ele começa a identificar as cores, os objetos, aquilo tudo. Pessoal, precisa de se estabelecer muita memória para fazer isso. Então é natural que o bebê durma mais. Porque é durante esse período que ele está dormindo que ele está armazenando as informações que vêm do ambiente. A cor de uma... Como é que é? Imagine como deve ser difícil para uma criança saber que o vermelho é vermelho. Né? Porque se eu disser para vocês, que cor é essa aqui? Ó? Todo mundo vai dizer que é roxo. Ou lilás, não sei, alguma coisa assim. Mas porque nós aprendemos que isso aqui é lilás. Se alguém aprender que isso aqui é azul, ela vai dizer que é azul. E ponto final, né? Então vejam, para uma criança que está chegando no mundo aqui, ela precisa aprender muita coisa. Ela precisa armazenar muita informação em pouco tempo. Ela tem que aprender a ler e escrever, como eu já falei aqui, ver cores, etc. Então ela precisa de muita memória. E aí exatamente ela precisa dormir mais, porque é durante o sono que a memória nossa se estabelece. E aí conforme a gente vai crescendo e vai, digamos assim, ganhando essa experiência de vida, vai aprendendo o que é certo, o que é errado, vai dando cabeçada, vai analisando melhor as informações, a gente vai precisando cada vez armazenar menos informação. Tá? É natural isso. Você pega uma pessoa de 60 anos, ela já tem tanta experiência de vida que pouca coisa ela precisa armazenar mais de informação. Então, é esperado que essa pessoa precise de menos horas de sono. Sacaram aí, né? Entenderam aí a lógica da coisa? Isso é o que a gente sabe hoje, tá? Então, o bebê dorme muito porque precisa armazenar rápido e uma quantidade muito grande de informação. O adulto isso vai diminuindo e o idoso já armazenou tanta coisa, já tem tanta experiência que ele precisa de pouco tempo, pouca memória para poder funcionar bem. Entenderam, pessoal? Então, mais uma curiosidade aí super legal para vocês. Portanto, deixe as crianças dormirem, tá? Às vezes essa rotina, né, de vai para a escola, vai para a academia, põe numa atividade física, põe não sei o quê, põe não sei o quê, põe não sei o quê, e a criança muitas vezes não dorme. Não dorme o que deveria, né? E isso pode ter problemas aí. E olha, tia Antônia perguntou aqui, tia, por que não durmo direto, fico acordando? Então, existem muitas causas de insônia, tá? Muitas causas. A principal delas hoje é a ansiedade e o estresse do dia a dia, né? Então, durante o dia, aquela correria para tentar resolver um monte de coisas, problemas de segurança, problemas no trabalho, problemas na família, problemas de saúde, pode levar a pessoa a ficar com ansiedade. E a ansiedade hoje é a principal causa de insônia no mundo, tá, pessoal? Então, controlar as emoções aí é muito importante. Agora, existem pessoas que têm problemas mesmo para dormir. Há pessoas que têm, por exemplo, obstrução nasal, né, a famosa rinite, ou quem tem adenoide, muitas vezes, aquelas glândulas, quando deita para dormir, ela não respira direito e aí não consegue dormir direito. Tem pessoas que têm problemas ortopédicos para dormir, né? Pessoas que sentem dores, reumatismo, dor no pescoço, dor na coluna. Quando deita para dormir, começa a sentir dor, aí não vai dormir direito mesmo, né? E tem pessoas que têm questões hormonais envolvidas, né? A mulher, principalmente após a menopausa, ela pode ter problemas com os hormônios e aí também acabar não tendo uma noite de sono. Enfim, existem várias causas e aí precisa se investigar, mas a maioria é a ansiedade e o uso de telas, tá?
A pessoa fica ali olhando aquilo e acaba não dormindo direito. Bom, a sétima e última curiosidade que eu separei para vocês é a seguinte. O nosso cérebro ele tem uma barreira, que a gente chama de barreira hematoencefálica. Não se preocupem com esse nome, né? É um nome grande, mas é o seguinte, não é qualquer substância que tem no sangue que consegue chegar no cérebro, sabiam disso? Então, tem várias substâncias que caem no nosso sangue todos os dias, substâncias, micro-organismos e etc., e essas substâncias não chegam no cérebro, por causa dessa barreira. Essa barreira faz com que o cérebro fique... Lembra que eu falei das barreiras externas que protegem contra questões externas? A barreira hematoencefálica protege contra agentes internos do corpo. Então, vocês sabem que no nosso sangue tem um bocado de coisa. Tem proteína, tem escórias, né, que saem do nosso metabolismo, como se fosse um lixo, né, que precisa ir pela urina, pelas fezes, pela bile, etc. Então, o nosso sangue é cheio disso, de toxinas, de várias substâncias, e essa barreira não deixa que essas substâncias cheguem no cérebro. Isso é bom por um lado, mas é ruim por outro. Por que é ruim isso? É porque, por exemplo, pessoas que têm câncer no cérebro, vocês já viram que um dos tratamentos para câncer no corpo é a quimioterapia, onde a gente dá uma substância para a pessoa, para ela tomar ou aplicada na veia, e essa substância vai lá e mata as células do tumor. Só que no cérebro, muitas dessas substâncias não conseguem entrar por conta dessa barreira que a natureza fez para proteger, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa tem um câncer no cérebro e não consegue tratar adequadamente, porque o remédio não chega até lá. Tá? Essa barreira acaba bloqueando a entrada desse medicamento nessa região, ok, pessoal? Então, vamos resumir aqui vamos revisar aqui as 7 curiosidades. Olha, primeiro, nosso cérebro tem um peso pequeno, mas consome muito daquilo que o organismo produz, porque ele é um órgão que não para de funcionar o tempo todo, ele está ativo, e mesmo quando a gente está dormindo, tá? Ele só se alimenta de açúcar, né? O nosso cérebro só sabe comer, digamos assim, açúcar para tirar energia, tá? Ele não tira energia de gordura nem de proteína, é só de açúcar, só de carboidrato. Quando a gente dorme, o nosso cérebro continua funcionando, muitas vezes até mais do que durante o dia. E esse funcionamento é importante para consolidar a nossa memória, tá? Ele tem várias camadas de proteção, nós vimos pele, osso, gordura, membranas e o líquido cefalorraquidiano. Ele é capaz de se recuperar de determinadas lesões se você é criança, se você é adolescente, mas conforme o tempo vai passando, a idade vai avançando, essa capacidade de recuperação, que é a neuroplasticidade, vai ficando cada vez menor. Por isso que a gente tem que evitar determinadas atividades, determinados comportamentos a partir de uma determinada idade, né? Porque se houver uma lesão, a capacidade de recuperação já será bem menor, tá? A criança, o bebê, precisa dormir muito porque tem pouca memória e ele precisa armazenar muita informação, e isso acontece durante o sono. Já a pessoa adulta, a pessoa mais de idade, ela, por já ter vivido muito, já ter armazenado muita informação, a tendência é que ela precisa de cada vez menos horas de sono para poder consolidar sua memória do que aconteceu no dia a dia, ok? E por fim, existe uma barreira dentro do cérebro chamada barreira hematoencefálica que não deixa qualquer substância que está no sangue chegar até ele. Essa barreira protege o cérebro de substâncias tóxicas, de agentes indesejáveis, de substâncias nocivas, mas também não deixa que substâncias boas, como as usadas para combater o câncer, por exemplo, muitas vezes cheguem até o cérebro. Então isso é um desafio assim, para a medicina, que a medicina tem tentado aí achar um caminho para tentar ajudar as pessoas que têm câncer, porque muitas vezes a substância não chega e acaba não tendo o efeito desejado, ok, pessoal? Ok? Então, com isso a gente encerra a nossa live de hoje, já são 20 horas e 55 minutos.
Obrigado pela participação de vocês. E eu quero dizer que na próxima semana estarei no Paraguai, aqui no Mercosul, e eu vou participar do Congresso Paraguaio de Epilepsia, onde a gente vai falar sobre a FG Clínica, sobre o papel da FG Clínica no tratamento das pessoas com epilepsia aqui na região norte do Brasil. E eu vou fazer a live de lá do Paraguai com vocês, tá bom? Então, a gente só está definindo o dia, porque como eu viajo na quarta-feira, eu não vou poder fazer a live na quarta, eu vou estar viajando. Mas provavelmente a live vai ser na quinta-feira, dia 1º, se eu não estou enganado, dia 1º de agosto, tá bom? Então a gente vai fazer a live de lá. Acompanhe os stories aí, eu vou estar postando para vocês as questões da viagem e tal, que nem a gente fez aí. Mas eu vou fazer a live de lá, do Paraguai, vai ser uma live internacional aí para todos vocês, tá bom? Quero pedir também para vocês que comentem aí nos nossos posts, tragam pessoas, compartilhem o perfil, né, com as pessoas aí da rede de vocês. Tanto faz se a pessoa tem o problema, mas muitas vezes tem alguém na família que tem e a gente pode estar ajudando. E também quero dizer para vocês que é um grande prazer ter vocês aqui com a gente nesse trabalho aí maravilhoso que a gente tem feito de cuidar da saúde das pessoas com uma atenção especial, no caso, né, que é a nossa área do cérebro, né, que é a nossa obra-prima da natureza, o nosso órgão talvez mais importante e que por isso a natureza teve tanto cuidado de fazer, né, criou tantas proteções para que ele possa exercer a função dele, que é fazer de nós quem a gente realmente é, da nossa personalidade, nossos valores, nossos sonhos, nossos anseios, nossas necessidades, né, tudo é o cérebro aí que processa e tenta fazer o melhor aí para cada um de nós, tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. A live vai ficar gravada aqui e até a nossa próxima live. Espero vocês direto de Assunção, no Paraguai. Um abraço e uma ótima noite a todos.